Tudo bem? A pauta de hoje é a seguinte: para onde vão os votos dados ao Deltan Dallagnol, que teve o seu registro de candidatura negado pelo TSE? Recentemente eu publiquei um vídeo aqui na revista Cidades e Negócios, onde eu tratei sobre a ADI 4513, uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ADI, ela trata sobre a destinação dos votos dados a candidatos ao cargo proporcional, ou seja, vereador, deputado distrital, deputado estadual e deputado federal, que tenham o seu registro de candidatura negado após o dia da eleição. Tá? De forma resumida, eu expliquei o seguinte, que o STF entendeu que se o candidato, no dia da eleição, esse ponto é importante, o dia da eleição é fundamental para entender isso. O dia da eleição, se o candidato concorreu com a seguinte condição: ele estava deferido o seu registro de candidatura, ou seja, autorizado pela Justiça Eleitoral, ou ele não tinha ainda sido analisado, esse registro não tinha sido analisado ainda pela Justiça Eleitoral, ou seja, uma questão interna, e esse candidato vai ter os seus votos no dia da eleição, né? E caso ele venha posteriormente ter esse registro negado, esses votos dados a esse candidato serão contabilizados ao seu partido, tá? Por quê? Porque o entendimento do STF entendeu que havia uma confiança do eleitor na Justiça Eleitoral, né, no dia da eleição, que aquele candidato, né, que de sua preferência seria até o final ali estaria apto a poder participar daquele pleito, tá? É diferente daquela situação onde o candidato tem um registro negado, tá, a princípio, e no dia da eleição ele está com esse registro negado e o eleitor vai até as urnas e aí os votos dados a esses candidatos, caso depois essa negativa de registro seja confirmada pelas instâncias superiores, aí esses votos dados a esse candidato serão descartados, tá? Eles não serão aproveitados pelo partido político. Então, esse é um ponto da abordagem de hoje. O outro ponto é justamente sobre a questão dessa negativa de registro de candidatura pelo TSE, no caso de Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol é um ex-procurador da República que ficou nacionalmente conhecido por ser o procurador-chefe daquela famosa Operação Lava Jato, né? Então, o TSE entendeu que ele estava inelegível quando ele registrou a sua candidatura, pelo fato de ele ter pedido exoneração do cargo de procurador, e o entendimento do TSE, também tem vídeo aqui, tá? No portal da revista, vocês podem procurar aí com mais detalhes, eu vou falar aqui de forma resumida agora, e o TSE entendeu que o Deltan teria incorrido na alínea Q da lei complementar, a linha Q do inciso 1 do artigo 1º da lei complementar 64 de 90, que é a lei das inelegibilidades. E essa linha Q, por coincidência, ela foi inserida pela lei complementar 135 de 2010, que é conhecida também popularmente como a lei da ficha limpa, certo? Então, vamos lá. Agora que eu expliquei essas duas situações, né, o indeferimento do registro de candidatura de Deltan e também a ADI 4513, que eu relembrei vocês, eu vou agora unir essas duas informações e tratar com vocês especificamente sobre a análise de hoje. Bem, com base no que eu acabei de falar para vocês, né, como ficaria a questão dos votos dados a Deltan Dallagnol? No raciocínio mais direto, como ele teve o seu registro deferido pelo TRE do Paraná, inicialmente, e ele disputou a eleição tendo o seu registro autorizado, tá? Somente depois, no TSE, é que ele teve esse registro de candidatura negado. Então, a princípio, os votos dados a ele deveriam ir para o suplente, né? O suplente do partido Podemos, que o Podemos foi o partido pelo qual Deltan concorreu. Inclusive, a própria decisão do TSE, quando negou o registro da candidatura de Deltan, disse isso, determinou isso, né, para que o TRE do Paraná desse posse ao suplente do Podemos. Pois é, mas não foi isso que o TRE do Paraná entendeu, tá? O TRE do Paraná entendeu que, pelo fato de nenhum suplente do Podemos ter atingido a votação nominal mínima, né, conhecida também como cláusula de desempenho, que é estabelecido pelo artigo 108 do Código Eleitoral,
ou seja, nenhum candidato atingiu 10% do quociente eleitoral. Então, o TRE do Paraná entendeu que nenhum suplente do Podemos estava apto a justamente assumir a vaga deixada por Deltan Dallagnol lá no Partido Podemos. E aí, o que o TRE do Paraná entendeu? Ele foi buscar o primeiro suplente do Partido Liberal, o senhor Itamar Paim, do PL, né? E aí, isso, obviamente, desagradou o suplente do Partido Podemos, que era o primeiro suplente de Deltan Dallagnol, e ele foi justamente procurar o STF através da reclamação 60.201. Mas antes de eu explicar um pouquinho sobre essa reclamação, eu quero ler para vocês aqui o que diz o artigo 108 do Código Eleitoral, para poder ficar melhor compreendido, certo? Vamos lá. Artigo 108 do Código Eleitoral. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com a regra do artigo 109, beleza? Mas aí eu não vou ler para vocês aqui o artigo 109, porque para compreender melhor esse tema, eu vou fazer uma análise rápida aqui da reclamação e vou analisar com vocês um outro artigo que talvez seja o artigo-chave que, vamos dizer assim, dá todo o desfecho para esse caso, tá? Bem, então o suplente do Podemos, não conformado, procurou o STF através de uma reclamação, a reclamação 60.201, tá? Justamente para pleitear a vaga para o Podemos, tá? E agora, no dia 7 de junho, o ministro relator dessa reclamação, o ministro Dias Toffoli, aceitou os argumentos do suplente do Podemos e deferiu a liminar pedida e determinou a imediata diplomação do suplente do Podemos, que o nome é Luiz Carlos Auli. E qual foi a fundamentação do ministro Dias Toffoli para que ele pudesse conceder essa liminar ao suplente do Podemos? Também de forma resumida, vamos lá expor aqui o que o ministro entendeu. Bem, o parágrafo único do artigo 112 do Código Eleitoral expressamente disciplina que na definição dos suplentes da representação partidária não há exigência de votação nominal mínima prevista no artigo 108 do Código Eleitoral, ou seja, dos 10% do quociente eleitoral, como eu acabei de ler para vocês. Eu vou ler aqui agora para vocês o que diz o artigo 112. Considerar-se-ão suplentes da representação partidária, os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos, e inciso 2, em caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade. Aí vem o parágrafo único, que é justamente o dispositivo que destaque dessa decisão. Na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista pelo artigo 108. Repito, na definição dos suplentes, nós não estamos falando aqui das vagas efetivamente preenchidas logo após as eleições. A gente está falando dos suplentes, aqueles que ficarão na suplência desses candidatos que foram eleitos ali naquela distribuição das vagas logo após o pleito eleitoral, certo? Então a gente está falando dos suplentes. E aí o parágrafo único diz o seguinte: na definição desses suplentes, dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista lá no artigo 108, que eu acabei de ler para vocês também, certo? Então foi esse entendimento aqui do ministro Dias Toffoli. Inclusive, esse dispositivo, o parágrafo único do artigo 112 do Código Eleitoral, que eu acabei de ler para vocês aqui também, ele já foi objeto de uma ação declaratória, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, a ADI 6.657. E o STF entendeu que é constitucional a opção do legislador, do congressista, em não exigir votação mínima, ou seja, não exigir o atingimento
da cláusula de barreira para a definição de suplentes de vereador, de deputado estadual, de deputado distrital e de deputado federal. Foi uma opção do legislador. Olha, nós vamos aqui exigir a cláusula de desempenho, tá? Para aqueles que vão ser eleitos, ok? Então, para que você seja eleito, o partido precisa atingir o quociente eleitoral e o candidato mais votado ali do partido precisa atingir, ou os candidatos precisam atingir o quociente de 10% desse quociente eleitoral. Então, é a cláusula de desempenho individual, tá? Que é a exigência da votação mínima, né, individual. Ok, agora, para os suplentes desse partido, esse mesmo legislador que optou por exigir a cláusula de desempenho para os eleitos, ele optou por não exigir essa cláusula para os suplentes. Então, pode haver suplentes no partido que não tenham atingido essa cláusula, né, de desempenho individual de 10% do quociente eleitoral. Foi uma opção do legislador, o STF entendeu que sim, ok, isso é permitido, isso é constitucional e segue o jogo, beleza? O outro ponto também que o ministro entendeu para deferir liminar foi o seguinte, que a decisão do TRE do Paraná violou a ADI 4513, né, e os votos atribuídos a Deltan deveriam ser sim considerados para a legenda do Podemos, que foi o partido pelo qual ele concorreu, conforme havia já decidido o próprio TSE, quando cassou o registro de candidatura de Deltan Dallagnol. Então, dessa forma, o ministro determinou a posse do suplente do Podemos e não a o suplente do PL, né? Bem, é isso. Eu vou inserir a cópia da decisão do ministro Dias Toffoli lá no site da revista Cidades e Negócios. Quem tiver interesse de se aprofundar nesse assunto, basta acessar lá o site www.cidadesnegócios.com.br. É isso. Até mais. Tchau.